Querido fotógrafo, na carta de hoje você vai aprender a distribuir a carga do seu flash e como montar alguns setups básicos de luz em estúdio. Anteriormente conversamos sobre como posicionar a luz da sua fotografia e quais os comportamentos ela pode apresentar dependendo da sua ideia. Não entendeu do que eu estou falando? Então confere aqui em cima, no anexo, e vamos para o assunto de hoje. Quero falar um pouco mais sobre a distribuição da carga da foto que fizemos e como alcancei aquele resultado. Lá, decidimos montar uma foto com luz principal, luz de preenchimento e luz de recorte. Na foto, eu estipulei que a minha abertura foi para f8 na luz principal, mas aí eu tenho bastante margem para trabalhar as minhas luzes e sombras na foto. Mas normalmente eu costumo usar a minha abertura em f4. Qual abertura você usa mais? Que tipos de técnicas você prefere? Diz aqui para mim nos comentários. Uma vez que a sua escolha foi feita, fica muito mais fácil decidir como será a distribuição de carga no flash. E agora que escolhemos nossa abertura, precisamos medir a nossa luz para saber as configurações que devemos colocar no flash. E aqui existem duas maneiras de resolver a situação. A primeira delas é através de um fotômetro externo, como esse daqui. Basta colocá-lo apontado para a luz que você quer fotometrar e ele te dará uma abertura de acordo com as configurações que você inseriu nele. Uma outra forma de resolver isso é fazendo um teste de luz manualmente, o velho método da tentativa e erro. Com o tempo, se você fotografa sempre nas mesmas condições de luz e no mesmo ambiente, os números tornam-se mais familiares e começam a ficar mais precisos. Mas, via de regra, sempre será algo que será acertado na tentativa e erro. Vale lembrar que não existe certo ou errado aqui. É possível chegar na luz da mesma forma. A questão é muito mais sobre como você vai chegar no resultado e a impressão que você vai gerar no seu cliente na hora de fotografar. Dito tudo isso, vamos conversar um pouco mais sobre as cargas que usei nos flashes para essas fotos. E no final, você vai ganhar uma dica que vai te ajudar a chegar mais rápido nas aberturas necessárias para o seu flash. Se você vai fotografar em um estúdio e não quer nenhuma interferência de luzes ambientes na sua foto, a primeira coisa que devemos fazer é zerar a nossa configuração, baseado na abertura que escolhemos. Nas fotos anteriores, fotografei em f8. Portanto, configurei minha câmera em ISO 100 e o obturador 125. Este deverá ser o resultado da sua câmera. Uma vez que a nossa luz principal está decidida em f8, podemos medir as outras luzes e passar para a luz de preenchimento. Como o nome já diz, a luz serve para preencher, portanto, ela sempre será mais fraca que a luz principal, pois sua função é suavizar sombras que não queremos em nossa foto. Vale lembrar que é importante medir as nossas luzes individualmente, para chegar no resultado que buscamos. Isso ajuda a compreender melhor o que está acontecendo e a corrigir possíveis erros no posicionamento da luz. Portanto, ajuste cada luz individualmente. A luz de preenchimento costuma ser algo em torno de 1 a 2 f-stops mais fraca que a luz principal. Tudo vai depender do quanto que você quer amenizar nas sombras da foto. Portanto, o flash de preenchimento ficará em torno de 5.6 e f4. A luz de recorte segue em uma linha parecida com a luz de preenchimento, mas uma variação um pouco maior, já que a carga do flash vai variar de acordo com o cabelo da pessoa ou do material que estamos fotografando. Cabelos mais claros tendem a estourar a luz com mais facilidade, cabelos escuros tendem a precisar de um pouco mais de luz na hora de fazer a foto. Você já deve ter percebido que em momento algum eu mencionei qual a carga que eu coloquei nos meus flashes, pois isso vai variar de acordo com cada número guia de fabricante de flash. Mesmo que seu equipamento seja idêntico ao meu, ainda teríamos de levar em consideração a distância em que eu coloquei o flash e os modificadores de luz que estamos usando para obter o mesmo resultado. Por isso, talvez você tenha ficado meio perdido quando eu usei a abertura do diafragma como parâmetro, ao invés de falar das cargas do flash propriamente dito. Sabendo qual é a abertura que a luz vai entregar, não importa se eu estou fotografando com o flash na carga mínima e você com ele na carga máxima. Ambos teremos resultados muito semelhantes, pois ambas as fotos foram fotometradas com o mesmo diafragma. Leve em consideração que os modificadores de luz usados vão interferir na suavidade e intensidade da luz, pois não necessariamente teremos sempre o mesmo exato equipamento na hora de fotografar. Mas fica tranquilo, que esse será um assunto para a nossa próxima carta. E como eu cheguei nesse resultado? Quando acertamos que a nossa foto terá f8 como abertura para a nossa luz principal,
o flash vai me acusar uma determinada carga, 1/4 de carga, por exemplo. Sabendo que essa carga pode ser alternada em outras luzes, então o preenchimento ficaria em torno de 1/8 e o recorte em 1/16. Traduzindo para o nosso diafragma, teríamos respectivamente f5.6 e f.4. Se por um acaso ainda estiver com dúvidas, manda aqui nos comentários, que eu respondo com todo prazer. Vamos dar o nosso próximo passo? Certo, agora que decidimos a nossa luz principal, o preenchimento e o recorte, como a gente faz para fazer um fundo branco ou preto? Para fazermos o fundo branco, basta posicionarmos a luz mirando diretamente para ele e expor a nossa carga em 2 f-stops a mais que a luz principal. O quão branco será o seu fundo vai depender do quanto você vai querer a diferença entre as cargas do flash. Portanto, se a nossa foto tem uma luz principal em f8, nossa luz para o fundo branco deve estar em f16 ou 1/1 do flash, de acordo com o nosso exemplo anterior. Simples de fazer as contas depois que a gente entende o conceito, né? No fundo preto, devemos fazer o contrário, portanto, evitar ao máximo que a nossa luz chegue até lá. Para que isso aconteça, basta afastar mais do fundo a luz. Se você não alterar as configurações da foto, o fundo sairá mais escuro conforme for se afastando da parede. Sem muito mistério até aqui, né? Na próxima carta, eu quero abordar contigo um pouco melhor esse conceito e por que isso acontece. E então, o que achou da aula? Vamos fazer um pequeno resumo do que vimos até aqui? Antes de fotografarmos, precisamos decidir qual abertura vamos usar na nossa foto. Escolha sem medo a abertura que melhor descreve o seu trabalho. Afinal de contas, o flash está aqui para ajudar a gente e não para dificultar a nossa vida. Lembre-se que é importantíssimo calibrar as luzes individualmente para que tenha um controle mais preciso sobre a foto que você está criando. A luz de preenchimento tende a ser mais fraca e sempre terá aberturas maiores que a luz principal. A luz de recorte segue uma linha de raciocínio parecida com a luz de preenchimento, mas varia muito conforme a textura do objeto ou o cabelo da pessoa que está fotografando. Portanto, sempre leve isso em consideração. Para fundos brancos e pretos, basta uma luz na direção do fundo com o diafragma mais fechado que a luz principal, e para fundos escuros, basta afastar ao máximo possível da parede que está fotografando. Se chegou até aqui, muito obrigado. Se você quiser aprender mais sobre fotografia de uma forma simples e direta, este é o seu lugar. Meu nome é Daniel Martins e você está no estúdio 61 FPS.